Olá, amados, amadinhas e amadões, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma live, para termos um encontro, para falarmos do Senhor, da palavra do Senhor, dos ensinos do Senhor. Vamos ver quem chega primeiro. Eu acho que eu entrei um minutinho ou dois antes, mas eu quero chegar antes mesmo. E ontem eu estive na Presbiteriana. A Val tá aí, a Val chegou. Boa tarde. Então, ontem eu estive na Presbiteriana de Pinheiros e eu ia ministrar uma palavra sobre vencendo gigantes. Mas acontece que graças a Deus, aquele menino, aquele rapaz, Cristiane, bem-vinda, aquele rapaz que orei por ele muito tempo, chamado Yuri, que caiu do 7º andar do prédio dele, ele tá bem, graças a Deus, Deus o restaurou, Deus o curou. Olá, Célia. Deus fez uma obra na vida do Yuri, está fazendo um grande processo sobre a vida dele. A mãe dele é membro na Igreja Presbiteriana de Pinheiro, já foi membro da Batista do Davi Clava, lá da Lapa, e hoje ela é membro lá. E esse menino caiu, né, de uma janela da casa dele. Ele não lembra se ele sentou, se ele estava olhando o céu. Ele lembra que ele caiu em pé do 7º andar em cima de um espaço de terra, tanto que o pé dele fincou na terra, graças a Deus que foi na terra, né? E antes de cair ele bateu numa árvore, uma pequena árvore, um arbusto, e isso possivelmente o Espírito Santo de Deus usou para aliviar a queda do Yuri e para que ele não tivesse uma morte cruel, né? E nem uma morte, porque ele foi curado com a graça de Deus. Ele teve 10 fraturas, né? E muita gente orou, muitas igrejas oraram. Eu me lembro que eu pedi para as minhas amigas dos Estados Unidos orar, lá de Moçambique orar, lá de Angola orar. Onde eu tenho amigas, eu pedia para orar pelo Yuri, né? Porque foi bem dramático, né? Imagina 10 fraturas, fraturou pé, perna, quadril, foi bem dramático. E ele é jovem, esqueci de ver a idade dele, mas ele deve ter uns 20 anos mais ou menos, né? E nós fomos nessa igreja ontem, eu ia falar e ele ia dar um testemunho, mas eu achei melhor deixar ele falar primeiro, porque eu sabia que ele tinha muita coisa para contar, né? Eu tô falando aqui, Ivone, do Yuri, que sofreu aquele acidente que caiu da janela, mas está curado, graças a Deus. Ele quis dar um testemunho na igreja presbiteriana, que é a igreja da mãe dele, e foi a igreja que eu fui falar. Mas acabou que eu nem falei, eu sabia que eu ia orar por ele, mas eu ia ter uma palavra. Mas aí, como ele falou bastante tempo, eu acabei só orando por ele. Mas foi muito bom, e eu quero que vocês, minhas amadas preciosas, orem pelo Yuri, né? Porque, por enquanto, ele está sob efeito do sofrimento, das dores, né? Mas que ele consiga desfrutar, né? As maravilhas do reino de Deus, e que ele se torne uma boca profética para falar do amor de Deus para os jovens, né? Então vamos continuar orando pelo Yuri, porque além da cura que Deus deu para ele, do grande milagre dele ter caído do 7º andar e estar vivo, mas que ele faça dele um profeta, um rapaz que fale das coisas do Senhor, certo? Eu estou com a Val, a Célia, Djanira, Ivone, Cristiane, maravilha, Deus abençoe cada uma de vocês, sua família, tudo que é seu, e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Eu vou falar um pouco sobre intimidade, mas antes de eu falar, vamos orar para a nossa nação brasileira. Todos nós sabemos que nós estamos à porta das eleições, às portas das eleições, e a gente vê um embate espiritual, não é um embate político, não é um embate entre homens, mas é luz e trevas guerreando, e de acordo com a pessoa que entrar, nós vamos ter um resultado, ou um resultado bom, um resultado mau. Por isso que a nossa obrigação, o nosso dever
é continuar orando pela nossa nação brasileira, para que nós não tenhamos o transtorno, o sofrimento, a dor, a angústia que está sofrendo Cuba, Chile, Argentina e especialmente a Venezuela. Essa semana rodou um vídeo por aí que eles mandaram as freiras embora da Venezuela, que faziam um trabalho lindo com crianças, com pessoas abandonadas, trabalho lindo, 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 e o governo mandou elas embora. Por quê? Quando o sistema que governa não é um sistema cristão, é um sistema socialista, a primeira coisa que fazem é calar os cristãos e se livrar dos cristãos. Por isso que nós sabemos que não é uma eleição puramente política, é uma eleição espiritual com conotações entre o céu e o inferno, né? A mão de Deus e a mão das trevas. Mas nós vamos orar e temos certeza absoluta que Deus está nos ouvindo. São muitas pessoas que oram, as igrejas estão orando, outras nações estão orando, para que, às vezes, a pessoa que está se candidatando, ela está sinceramente crendo que ela vai fazer o melhor, né? Mas ela não sabe que espírito está por trás dela, né? Então, nós precisamos orar para que Deus não permita que entre na nossa nação qualquer outra coisa que não venha na direção do Espírito Santo de Deus. Certo, amadinhas? Vamos orar então? Eu oro daqui, pela nossa nação brasileira, e você ora daí. E Deus vai ouvir a todas nós. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse país tão maravilhoso que o Senhor nos deu. É um país livre, é um país próspero, é um país que tudo que se planta produz, é um país de paz, de temperatura boa, é um país, Senhor, de crescimento, de grandeza, de território. É um país fantástico que o Senhor nos deu, Pai. É um privilégio ter nascido no Brasil, e é um privilégio poder orar por essa nação maravilhosa que é a nação brasileira. Queremos pedir uma bênção especial pelo presidente, os ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e o STF. Senhor, põe a tua mão, que todo plano, toda arma forjada contra os planos de Deus para essa nação sejam paralisados em nome de Jesus. Na vida de qualquer um político, os políticos foram eleitos para cuidar da nossa nação e cuidar do povo dessa nação. Todo levante, ainda que com sinceridade de coração, todo levante que não vem do Pai das luzes, do Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, o que não vem daí, seja desfeito, paralisado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, todo levante maligno. Colocamos nas tuas mãos as eleições. Te pedimos, Senhor, transparência, clareza, santidade, bondade, misericórdia da tua parte. A Bíblia manda orar pelos eleitos, pelas autoridades eleitas, para que o país viva debaixo de uma paz e de uma justiça. O que nós queremos para a nossa nação e para a nossa família, Senhor, é a paz e a justiça. Aquilo que é de direito nosso, queremos ter. E aquilo que é de direito de cada um, queremos que tenha. Mas não queremos, Pai, as falcatruas, os roubos, as mentiras, as ideologias do inferno que contrariam os ensinos da Bíblia. Todo levante contrário aos ensinos do nosso Deus, nós declaramos paralisado e chamamos as misericórdias de Deus para que os anjos do Senhor guerreiem e para que nós saiamos vitoriosos. Obrigada, Pai, pela nossa nação e porque o Senhor já está cuidando dessas eleições. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas? Que bom ter vocês todas aí. Tá chegando mais gente. E foi muito boa a palavra ontem lá na igreja. Não houve palavra, mas houve o testemunho do menino lá, do Yuri. E foi bênção, porque uma pessoa caiu do 7º andar, né? Caiu no chão, assim, em pé, o que é pior, né? Em pé.
e ainda, graças a Deus que ele bateu num arbusto não muito grande do jardim, mas aliviou, e ele teve 10 fraturas. E o médico, uma das coisas que ele contou, que a gente vê a mão de Deus, lá no prédio tem 2 médicos, só que esses médicos são médicos que trabalham com partos, né? E esses médicos nunca estão em casa, porque parto tem todo dia, toda hora, né? Mas eles estavam em casa, não sei se é marido e mulher. E aí, quando logo que viram o acidente, né, a tragédia, eles correram ligar para o hospital próximo dali, e o hospital tinha um grande ortopedista que eles conheciam, e estava acabando o turno desculpa, engasguei aqui. Estava acabando o turno desse ortopedista, mas um médico ligou e falou: não saia daí, temos o caso de um jovem, de um acidente grave, não saia daí. Ruth Sacramento, que bom que você está aí, querida. Então, o médico ortopedista ficou no hospital e recebeu o menino, né? Recebeu o Yuri, que foi tratado, muito bem tratado e tal. E faz meses já que aconteceu esse fato, e ele foi à igreja ontem para dar um testemunho. Então, nós íamos falar sobre Davi, um ângulo de Davi, e acabamos não falando, mas nós oramos por ele. E eu até peço para vocês, vamos continuar orando pela nossa nação brasileira, pelos nossos familiares, e vamos orar pelo Yuri, né? Também pelos enfermos e tal, mas vamos orar pelo Yuri para que Deus continue a agir, fazendo dele um grande homem de Deus. Deus é um Deus que aproveita as oportunidades, Deus aproveita as circunstâncias e torna melhor, né? Eu creio que esse menino que se descontrolou, enfim, ele nem sabe se ele caiu ou se ele se jogou, ele acha que ele não se jogou, mas de qualquer maneira, essa tragédia, que poderia ter sido uma tragédia, Deus há de transformar, né, numa grande vitória, e ele se tornará um servo de Deus que vai falar da experiência que teve e vai salvar outros que estão vivendo a mesma circunstância. Edna, querida, bem-vinda também. Então eu quero falar hoje um pouquinho da intimidade com Deus, né? O objetivo nosso nessas lives não é outro senão trazer uma palavra que nos chegue mais pertinho de Deus, que a gente se chegue mais perto do Senhor, que Deus corrija as nossas falhas, que Deus perdoe os nossos erros, mas que Deus nos faça soldados mais adestrados, né? Mais treinados para fazer a obra de Deus nessa terra. Eu fiquei pensando, o que nós somos, cada cristão, né? Nós somos pessoas que Deus transformou, né? Que Deus encontrou, transformou, e Deus quer que nós sejamos multiplicadores dessa maravilha, né? Assim como Deus tem nos abençoado, nos guardado, nos ensinado, nos protegido, nós queremos também que outras pessoas desfrutem dessa presença do Senhor e desse conhecimento. E mais do que isso, o que tem na Bíblia é a verdade absoluta de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor está para voltar, o Senhor Jesus Cristo. E dessa vez, quando ele voltar, Zumira, querida, pois é, e dessa vez, quando Jesus Cristo voltar, ele não vem para ensinar e nem vem para perdoar. Ele vem para buscar aqueles que obedeceram, que ouviram, que aceitaram, que são servos dele. E quando ele vir buscar esses servos dele, e nós temos convicção, inclusive hoje de manhã, conversando com o Zé Luiz, o Zé Luiz fala assim como lá no caso de Ló, Abraão falou: Senhor, se tiver 50, você não destrói, 40, 30, 10, você não destrói? E Deus falou: não destruirei. Mas não tinha, né? Só tinha 4, então Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Isso prova que nós não vamos ficar na grande tribulação. Por quê? Aonde há os servos de Deus, eles saem do julgamento. Quando o julgamento vem, né?
a crise vem, o problema vem, nós saímos para a presença do Senhor. Então a igreja de Cristo vai subir com o Senhor Jesus Cristo, e na terra ficarão aqueles que não creram, vão ficar na terra os que não creram, e sobre eles vai vir um novo tempo de oportunidade, mas será debaixo de grande tribulação, né? Mas nós, Solange querida, bem-vinda, Val, todas vocês que estão aí, Zumirinha. Bom, então é o seguinte, a intimidade com Deus. Eu estava falando sobre Davi, eu sou muito encantada com Davi, com José, com Esther, essas pessoas tão preciosas que tinham tudo para não dar certo, né? E que Deus usou poderosamente. Assim como nós temos tudo para não dar certo, e Deus tem nos usado, tem nos salvado, nos libertado, nos abençoado, nos guardado e tal. Então, no caso de Davi, vejam vocês, vamos analisar de uma maneira simples. Quando o profeta de Deus foi na casa do pai de Davi, de Jessé, e falou, eu vim aqui para ungir o próximo rei, o pai de Davi, né, o Jessé, falou assim, que prazer, vamos sentar, já vou mandar preparar o jantar, vamos pôr a mesa, é uma honra ter o profeta de Deus na nossa casa, ainda mais com esse objetivo, não vem para disciplinar, não vem para outra coisa, senão ungir o rei, quem sou eu? Um filho meu vai ser rei, isso é maravilhoso, vamos rapidamente matar os animais e preparar, liga forno, micro-ondas, freezer, chama o rap, vamos preparar uma refeição maravilhosa, melhor porcelana, melhor toalha na mesa, e ele ficou, possivelmente, Jessé, num estado de euforia, gratidão, celebração, mas a gente fica observando um detalhe. Todos os filhos, que o Jessé tinham vários meninos, né, vários homens, então os bonitões, altos, sarados, né, com um cara assim de galã, papapá, esses vieram para passar pelo crivo do profeta Samuel para saber se um deles ia ser rei. E o profeta até ficou encantado quando viu aqueles meninos tão bem criados, formados em grandes colégios, com uma letra bonita, roupa bonita, aparência assim de artista. E o próprio Jessé ficou encantado, e Samuel também. Mas quando ele ia para ungir, né, Deus falou, não é esse que eu escolhi. Aí a Bíblia diz assim, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, ele olha o coração, ele olha o homem interior, não o homem exterior. Graças a Deus por isso, né? Senão nós estávamos lascadas, né? Mas veja bem, falando de intimidade, por que Davi não estava ali, não foi lembrado, e quase que nem é contado como os filhos da casa? Porque Davi desenvolvia uma intimidade com Deus. Nem todo mundo, não, eu diria que todas as pessoas que desenvolvem uma intimidade com Deus, que ora, lê a Bíblia, faz curso, vai à igreja, vai em acampamento, se enche do Senhor, e toda hora lê e busca, não são muito queridos. Nossa, é fanático, né? É não sei o quê. Não é fanatismo, é prazer, né? É alegria de estar com Deus, né? E Davi, ele tinha isso, né? Davi ficava lá, né, no ministério de pastor, lá no campo, e esse ministério de pastor não era assim uma profissão nobre, aliás, nem nobre era, e também não era confortável, mas ali ele aprendeu a tirar o melhor daquela situação. E o melhor daquela situação foi olhar para o céu, ver a lua, as estrelas, as nuvens, né? As árvores, os rios, os bichinhos. Ele olhava para as coisas que o Senhor criou, né? Isso é porque ele gostava do Deus Criador. Ele desenvolvia uma intimidade com Deus Criador. Para Davi passar as noites naquela
cuidando dos animais, né? Não havia conforto ali, não tinha uma lareira, não tinha uma geladeira com refrigerante nas noites quentes. Ele não tinha o conforto, ele tinha o que ele procurou descobrir e procurou valorizar. Ele tinha a intimidade com Deus desenvolvida. Então ele cantava para Deus, Davi tocava harpa, Davi era um poeta, Davi era um coração apaixonado, Davi era uma pessoa sensível, amorosa. Então, tem alguns salmos que fala aqui, a gente fica pensando como que Davi desenvolveu, eu queria dar um outro sinônimo para isso. Ele foi adquirindo, ele foi tricotando, ele foi produzindo, ele foi descobrindo uma intimidade com Deus. Aliás, quando a gente ama uma pessoa, é natural desenvolver intimidade. A gente quer conhecer melhor, a gente quer dar presente, a gente quer fazer uma comida gostosa, a gente quer passear junto, a gente quer viajar junto, quer dormir junto, a gente quer estar com as pessoas que a gente desenvolve uma profunda admiração, uma intimidade, um amor. E Davi tinha aprendido a fazer isso com Deus, né? Olha aqui esse salmo, que interessante. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu separei. Há uma palavra na Bíblia que diz assim, que Deus, lá no Salmo 147, verso 4, diz assim, Deus conta o número das estrelas e chama-as, né? Vai chamando-as pelo seu nome. Mas Davi cria nisso. Quando a gente tem intimidade com uma pessoa, você crê no que ela é, e você crê no que ela fala, e você crê no que ela ensina. Davi cria em Deus. Esse Deus que chama cada uma das estrelas pelo nome. Isso é uma fé resultante da intimidade. Quer ver outra coisa interessante, os salmos que ele escrevia? Olha aqui o Salmo 24, o Salmo de Davi. Diz assim, ao Senhor, meu Deus, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Você acha que aqueles galãs dos irmãos dele lá que viviam na academia estavam se preocupando com isso? Mas Davi estava. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. O mundo e os que nele habitam. Olha que revelação. Olha que compreensão de alguém que tem tempo de intimidade com Deus. Fundou-a ele sobre a terra, né? Ou sobre o mundo. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Deus estabeleceu o planeta Terra sobre a água, sobre os mares. Que coisa fantástica. E os cientistas eram os irmãos, né? Mas Davi era o sensível. Existe uma sabedoria, que muitos chamam de sabedoria emocional, que vai além da escolaridade, né? É uma sabedoria de intimidade com Deus, de sensibilidade, né? De pessoas que prestam atenção. Verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? Não é só subir, ficar. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que tem a mão limpa e o coração puro. Coração puro é essa simplicidade de Davi, sabe? Ele não tinha petulância, nem arrogância. Cuidar da ovelha já era a paixão dele. As coisas simples estavam bom para ele. Não que as pessoas que sabem muito, que têm grandes graus de ensino, não sejam sensíveis. Mas no caso da comparação entre um filho e outro, Davi era mais sensível. Quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é de limpo de mão, puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele obterá do Senhor a bênção. Ai, que delícia. Vocês e eu temos obtido do Senhor a bênção que enriquece, não acrescenta dores, e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam. Davi sabia que quem busca o Senhor é uma pessoa extraordinária.
Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Gente, Davi era... Bom, deixa eu acabar de ler, senão eu vou começar devagar aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte. Meu Deus é esse Deus. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Nós temos batalhas, muitas batalhas agora. Batalhas da alma, nas emoções, nas lembranças, nos medos, nas inseguranças. Mas ele é o Deus forte, o Senhor poderoso, que vence todas as batalhas, externas e internas, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O Deus que conta as estrelas e chama pelo nome, é o Senhor soberano, o Senhor dos Exércitos, o Deus que pode todas as coisas. Ele é o meu Deus. Amadas, eu tenho meditado muito em Davi e nos gigantes. Tem tantos gigantes que se levantam contra nós, né? O medo, preocupação, ansiedade, tristeza, saudade, falta de dinheiro, que mais? Enfermidades, conflitos, filhos rebeldes, netos rebeldes. Coisas que acontecem na vida são gigantes para a nossa vida. Mas ainda bem que nós temos uma funda e uma pedrinha redonda, né? Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos as promessas de Deus, e isso nos dá esperança, alegria e vontade de vencer, né? Então eu posso dizer assim, o apóstolo Paulo dizia assim: quero trazer à memória... Não, isso não foi o apóstolo Paulo, isso é Lamentações 3, acho que 21. Quero trazer à memória só o que me traz esperança. E Paulo dizia assim, trazendo cativo, aprisionado os meus pensamentos. O meu pensamento não vai pensar o que ele quer. Eu vou aprisionar. Eu vou colocar ele no lugar certo. Ele vai pensar o que tem que ser pensado. Não vai ficar divagando por aí. Porque eu vou trazer a minha memória, eu vou trazer a minha vida, a esperança das coisas boas que Deus já fez, que Ele está fazendo e que Ele vai fazer. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança e vou manter cativos meus pensamentos. Então a intimidade com Deus, apesar de Davi, veja bem, né? É que o tempo é tão curtinho. Apesar de Davi não ter sido chamado, porque se ele não foi chamado, porque o pai não valorizava, nem os irmãos. Afinal era baixinho, sabe, um farelinho, inexpressivo. Ainda bem que Deus é quem nos julga. E Ele nos julga com o olho dele, que é um olho bom, de amor e misericórdia. Nós não somos julgados e nem temos o nosso destino determinado por olhos humanos, e nem por justiça humana, mas pelas misericórdias de Deus. Ai, que coisa boa. Então esse menininho desprezível, depois ele foi desprezado para o jantar, pelo pai, pelos irmãos, né? E tinha que enfrentar. Por que ele tinha que enfrentar o leão e o urso sozinho? Cadê esses adultos da casa? Por que quando um bicho desse veio, ele não tocou a trombeta e o pai e os meninos não vieram ajudar? Porque ele sabia que ele só contava com ele e com Deus, que esse pessoal não estava na dele. Esse pessoal não era de nada. Esse pessoal não era da batalha nem da guerra, né? Por falar em batalha e guerra, o grande desafio agora para nós os cristãos é guerrear pelo nosso país. Batalha de oração, declaração, profecia, vamos crer que não acontecerá com a nossa nação o que vem acontecendo com a Venezuela, em nome de Jesus. Então, mesmo tem pessoas que falam assim, ai, coitado, sabe, ele é assim depressivo, ele é assim derrotado, ele bebe, ele fuma, ele droga, ele teve um passado terrível, né? Uma infância, nossa, Davi foi lascado na vida, né? Desprezado,
pelo pai, pelos irmãos e depois pelo próprio Golias. Golias falou assim: quem você pensa que você é? Para vir comigo com um pedaço de pau? Você pensa que eu sou um cachorro? Eu vou te matar ainda hoje. E vou te jogar. Aí Davi falou assim: você vem para mim com toda essa armadura, com esse tamanho, com esses diplomas, com essa capacidade fantástica, mas eu vou para você sem nada de mim, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje, vou decepar a tua cabeça e vou espalhar o seu exército, vou acabar com o seu exército, vou decepar a sua cabeça e os bichos vão comer teu corpo. Mas é muito valente, né? Pequenininhos, deveria ser cheio de complexo, mas era um valente do Senhor, os valentes do Senhor. Eu quero ser essa valente do Senhor, eu quero ser, não sou, mas eu quero ser e eu vou ser. Então, amadinhas, já o nosso tempo está terminando. Eu fiz uma listinha do nome de todos vocês, então não esqueça, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo Yuri, né, que é o menino que passou por aquele acidente, mas que Deus está agindo na vida dele. Eu fiz uma listinha do pessoal que anda comigo na live, possivelmente tem pessoas que nem estão na lista, mas vocês reclamam comigo depois. Rosa Moraes, querida, você mudou a foto, quase que eu não te reconheço, agora que eu vi que a Rosinha tá ali. Então vamos orar para que essas pessoas sejam abençoadas, essas que entram conosco, que buscam o Senhor, né? Para que a graça de Deus esteja sobre elas. E eu continuo pedindo, ó, amadinhas, de 16 a 18 de setembro, vou falar lá naquela igreja presbiteriana em Minas Gerais, de Uberlândia, e eu preciso de uma graça especial do Senhor, né? Vou vencer gigantes. Mas eu sei que Deus vai me dar e vocês vão orar por mim. Pastor Sérgio Roberto Balbino, lá de Moçambique, prazer tê-lo conosco. Jaqueline de Miami, tanta gente maravilhosa. Zumirinha preciosa. Bom, vamos orar por essas pessoas. Eu vou orar daqui pela minha listinha, você ora daí e Deus vai ouvir a todos nós. Vamos clamar pela nossa nação também, nossos familiares e esse trabalho que Deus colocou na minha mão, lá para a cidade de Uberaba, de 16 a 18 de setembro, tá bom? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho de poder falar da Tua Palavra, o privilégio, Senhor Deus, de descobrir que é tão bom ter intimidade com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a desenvolvermos, a cultivarmos uma intimidade com o Senhor. Em vez de ficarmos lamuriando ou cheio de pensamentos ruins, que a gente possa desenvolver uma intimidade com o Senhor, contar as estrelas, contar a lua, o sol, as maravilhas do Senhor, agradecer por tantas coisas que o Senhor nos dá. O Senhor tem sido tão benigno para conosco, Pai. E agora eu te peço pela vida da Dejanira, da Marta, do Milton, da Meire, da Cristiane, Arlete, Mary, Helene, Neia, Edna e Elza, Vande Francisca, Gislene, Carmen Luísa, Ivani Marino, Ruth Fedorucci, Fátima e Dilma, Mariazinha, Solange, Silvia Fagundes, Enéas, Renata, Pastora Vera, Clarice Laurito, Rosa, Lina Ana Cleusa Laidinho, Careca Ana Márcia Maria, Jerusa Rosa Demerá, Divo e Maria, Val Liliana, Mariazinha Marfisa, Ivone, Mara Terezinha, Tereza, Maria Alice, Zumira e Clarice. E todas as pessoas que têm estado conosco, Pai, que nem todas eu me lembro, nem todas eu anotei, mas que essas pessoas, Pai, que têm desejo e todos os dias desenvolvem intimidade com o Senhor, que nós possamos formar um exército de valentes, que vamos cooperar com o Teu ministério para ver esse mundo transformado, que o Teu reino venha sobre os nossos amigos, vizinhos e parentes, que o Senhor nos dê habilidade, unção para testificarmos das Tuas maravilhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom estar com vocês. Deus abençoe. Orem pela minha vida, pelo meu maridinho. Então, Zé Luiz, na segunda-feira, ele tem um problema ele tem uma vista que praticamente está perdida. E a outra, que seria a mais saudável, ele tem problemas também. Chama-se retinopatia diabética. Então, de quando em quando,
quando a vista começa a ficar piorzinha, ele toma uma injeção aplicada dentro do olho. É dramático, né? Mas ele fica anestesiado e tem uma máquina que aplica dentro do olho dele. Como ele tem que ficar em jejum, né? Algumas horas, depois toma anestesia. Aí aqueles 2 dias ele fica meio baqueadinho, né? Mas ele tá ótimo, já tá por aí pela rua, tomando sol, caminhando. Eu sempre falo assim, as coisas podem até vir, mas não ficam. Os problemas vêm, mas eles passam com a graça de Deus, né? Temos que crer assim e viver assim. Então, o Zé Luiz está bem, nós estamos todos bem, graças a Deus. A minha filha já voltou lá da viagem, meu netinho já se formou. E estamos caminhando, cada dia um desafio, cada dia um privilégio, cada dia uma alegria. Eu estou orando pelos enfermos, eu não vou orar agora, que é uma lista grande, mas eu sempre oro, viu, Solange, pelo Ademar. Todos os dias eu oro com o Zé Luiz, estou orando pelo Yuri, pela Cristina, minha amiga preciosa, que está em tratamento de um câncer, mas que eu sei que já está curada. Eu sei que Deus está com ela. Então é isso, amadinhos. Que bom estar com vocês. Amo vocês. E até quarta-feira. Quarta? Ou hoje é quarta? Você tá vendo que não vai? Hoje é quarta. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Onde foi terça, fui na igreja. Tem hora que me dá essas... Mas vem e vai embora, não vai ficar. Tenho uma memória boa e tenho a mente de Cristo. Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.